Imagine um exército com 185 mil guerreiros, cercando uma cidade que parecia não ter nenhuma chance de sobrevivência. Jerusalém, sob o reinado de Ezequias, estava isolada, pressionada pela força implacável do Império Assírio e suas ameaças imensas. Senaquerib, o rei da Assíria, não apenas desafiava a cidade, mas também zombava do próprio Deus de Israel. O que se seguiu foi um dos momentos mais impressionantes da história bíblica, uma intervenção divina tão poderosa que mudou o curso dos acontecimentos para sempre. O cerco de Jerusalém, ocorrido por volta de 701 AC, foi um dos episódios mais críticos da história bíblica e do Oriente Próximo. O Império Assírio, liderado pelo rei Senaquerib, havia conquistado praticamente todas as nações ao redor de Judá, transformando-as em províncias ou vassalas. Jerusalém, governada pelo rei Ezequias, tornou-se o último ponto de resistência contra o avanço assírio. A cidade, que era pequena em comparação com o vasto território da Assíria, parecia indefesa diante do cerco iminente. Para os habitantes, a situação parecia desesperadora, pois o exército assírio era conhecido por sua brutalidade e eficácia. Esse evento histórico não era apenas um confronto militar, mas um choque espiritual e cultural. Jerusalém não era uma cidade comum, era o centro religioso de Judá, onde o templo do Deus vivo estava localizado. Para os judeus, perder Jerusalém não significaria apenas a destruição física, mas também um colapso espiritual e cultural. Já para os assírios, conquistar a cidade seria mais uma demonstração de sua superioridade militar e uma oportunidade de humilhar o Deus de Israel. Aposikeio de Juda era delicata, tanto militarmente quanto politicamente. As cidades fortificadas ao redor de Jerusalém, como Laquis, já haviam sido capturadas pelos assírios, e o restante do reino estava devastado. Além disso, Judá não tinha aliados confiáveis. O Egito, que havia prometido ajuda, mostrou-se incapaz de enfrentar a força esmagadora da Assíria. Restava a Ezequias apenas sua fé em Deus e sua determinação para resistir ao ataque. Dentro das muralhas, o povo de Jerusalém enfrentava o medo e a incerteza. O exército de 185 mil soldados assírios era uma força esmagadora, acampada nos arredores da cidade. A visão constante de tendas e armas de cerco, somadas ameaças dos mensageiros de Senaquerib, minava a coragem de muitos. Mas Ezequias, como líder espiritual e político, buscava renovar a esperança de seus súditos, lembrando-os de que Deus estava com eles. O cerco de Jerusalém não foi apenas um evento militar, mas também um marco espiritual que redefiniu o relacionamento do povo com Deus. A história transcende o simples registro histórico, pois reflete a luta entre a arrogância humana e a soberania divina. Cada decisão tomada por Ezequias durante o cerco demonstrava sua confiança no Senhor, mesmo diante de uma força aparentemente imbatível. Ao longo do cerco, ficou evidente que o desfecho não dependeria de estratégias humanas, mas da intervenção divina. Essa narrativa, registrada nas Escrituras, tornou-se uma das maiores demonstrações do poder de Deus e da fidelidade de quem nele confia. A história do cerco de Jerusalém permanece como um testemunho atemporal de fé e perseverança. O Império Assírio era, sem dúvida, o maior e mais temido poder militar da antiguidade. Sua força residia não apenas no tamanho de seu exército, mas também na tecnologia, organização e táticas que empregavam em batalha. Os soldados assírios eram conhecidos por sua disciplina rigorosa, armamento avançado e experiência em combate, adquirida em campanhas constantes. Com equipamentos de ferro, carros de guerra e armas de cerco inovadoras, eles dominavam as batalhas terrestres. Nenhuma nação parecia capaz de resistir à força esmagadora dos assírios. O exército assírio também era temido por sua brutalidade. Após conquistar uma cidade, os assírios frequentemente executavam ou escravizavam os habitantes como forma de espalhar terror entre outras nações. Eles eram conhecidos por torturar prisioneiros e exibir suas cabeças ou corpos mutilados como aviso para seus próximos alvos. Essa tática de intimidação foi uma das razões pelas quais muitas cidades se rendiam sem resistência, preferindo se submeter ao domínio assírio do que enfrentar sua ira. Além de seu poder militar, os assírios empregavam estratégias psicológicas para enfraquecer seus inimigos antes mesmo de iniciar uma batalha. Enviavam mensageiros para proferir ameaças, espalhavam rumores e ofereciam acordos de rendição que minavam a moral dos governantes e do povo. Essa abordagem era tão eficaz quanto seus arietes e torres de cerco, tornando a Síria uma máquina de guerra completa. O governo centralizado e eficiente da Síria também contribuía para sua força militar. Os reis assírios,
como Senaqueribe, comandavam pessoalmente suas campanhas, garantindo disciplina e estratégia unificada. A capacidade de mobilizar tropas rapidamente, construir estradas para transporte de equipamentos e usar comunicação eficiente fez da Assíria uma superpotência militar. Poucos reinos podiam sequer sonhar em resistir ao seu avanço. No caso do cerco de Jerusalém, o exército assírio levou consigo 185.000 soldados, além de equipamentos de cerco avançados. As muralhas de Jerusalém, que poderiam deter inimigos menores, pareciam insignificantes diante da força assíria. O tamanho e a preparação desse exército davam a Senaqueribe uma confiança inabalável na vitória. Ele acreditava que nenhum deus ou estratégia poderia salvar Jerusalém de seu destino. Entretanto, a arrogância do Império Assírio seria sua maior fraqueza. Apesar de toda sua força, eles subestimaram o poder do Deus de Israel. O que parecia ser mais uma campanha de sucesso tornou-se uma derrota humilhante, provando que o poder humano não é páreo para a intervenção divina. Senaqueribe foi um dos líderes mais ambiciosos e temidos da história assíria, governando de 705 a 681 AC. Durante seu reinado, ele consolidou o poder do império, liderando campanhas militares que ampliaram significativamente seu território. Ele era não apenas um estrategista militar brilhante, mas também um governante dedicado à construção de monumentos e a engrandecimento de Nínive, a capital do império. Seus feitos militares e arquitetônicos visavam imortalizar seu nome como um dos maiores reis da antiguidade. Como comandante militar, Senaqueribe era implacável. Ele conduziu várias campanhas bem-sucedidas, conquistando cidades fortificadas e subjugando nações inteiras. Seus registros, preservados em artefatos como o Prisma de Senaqueribe, revelam sua confiança inabalável em seu poderio militar. Durante o cerco de Jerusalém, ele descreveu Ezequias como preso como um pássaro em uma gaiola. Essa descrição, embora triunfante, omite a verdade de que ele nunca conseguiu conquistar a cidade. Além de sua habilidade militar, Senaqueribe era um político astuto. Ele usava a propaganda para consolidar seu poder, retratando suas campanhas como atos de justiça divina e mostrando-se como um líder escolhido pelos deuses assírios. Suas construções em Nínive, incluindo palácios e jardins luxuosos, eram uma demonstração de riqueza e poder, projetando a imagem de um rei invencível. Contudo, essa imagem grandiosa ocultava sua fragilidade espiritual. Apesar de sua força militar e política, Senaqueribe cometeu um erro fatal ao desafiar o Deus de Israel. Ele acreditava que o Senhor não era diferente dos ídolos das nações que havia conquistado, comparando-o a deuses que ele considerava impotentes. Sua arrogância o cegou para a realidade de que estava enfrentando o Criador de todas as coisas, não um simples deus local. Essa presunção foi o início de sua queda. Após sua derrota em Jerusalém, Senaqueribe retornou humilhado para Nínive. Seus registros não mencionam a conquista da cidade, um silêncio que revela sua incapacidade de cumprir o objetivo de sua campanha. Anos depois, ele foi assassinado por seus próprios filhos enquanto adorava no templo de Nisroch, seu deus. Esse fim irônico mostrou a impotência de seus ídolos e a justiça de Deus. A história de Senaqueribe é um lembrete poderoso de que a soberba precede a destruição. Embora tenha sido um dos maiores reis da Assíria, ele foi derrotado por desafiar o Deus verdadeiro. Sua queda demonstra que nenhum poder humano pode prevalecer contra a vontade soberana do Senhor. Ezequias destacou-se como um dos maiores reis de Judá, não apenas por sua liderança em tempos de crise, mas também por sua dedicação à renovação espiritual de seu povo. Ao assumir o trono, ele encontrou um reino mergulhado na idolatria, herança dos pecados de seu pai, Acais. Determinado a restaurar a adoração ao Deus de Israel, Ezequias iniciou uma reforma espiritual que transformou profundamente a nação. Ele compreendia que o verdadeiro poder de Judá não estava em suas muralhas ou exércitos, mas em sua aliança com o Senhor. A primeira ação de Ezequias foi reabrir o templo do Senhor, que havia sido fechado e profanado durante o reinado de Acais. Essa reabertura simbolizava um novo começo espiritual para Judá, um retorno à presença de Deus. Ele ordenou que os levitas purificassem o templo, removendo toda impureza, e restaurou os sacrifícios diários, essenciais para o relacionamento do povo com Deus. A restauração do templo não foi apenas física, mas também espiritual, unindo a nação em torno da adoração verdadeira. Além disso, Ezequias destruiu altares idólatras e objetos de culto pagão que haviam sido espalhados por todo o reino. Uma de suas ações mais significativas foi a destruição da serpente de bronze que Moisés havia feito no deserto.
Embora esse objeto tivesse um significado histórico, o povo havia começado a adorá-lo como um ídolo. Esse ato mostrou a coragem de Ezequias em priorizar a pureza espiritual sobre tradições que desviavam o povo de Deus. Outro marco importante de sua reforma foi a restauração da celebração da Páscoa. Ele não apenas convidou os habitantes de Judá, mas também as tribos remanescentes do Reino do Norte, mostrando seu desejo de unificar todo o povo de Israel na adoração ao Senhor. Segundo Crônicas relata que essa Páscoa foi a maior celebração desde os dias de Salomão, simbolizando um renascimento espiritual para a nação. Essa celebração foi um momento de comunhão, arrependimento e renovação da aliança com Deus. Ezequias também mostrou ser um líder de fé inabalável. Segundo Reis 18:05, ele confiou no Senhor como nenhum outro rei antes ou depois dele. Sua confiança não era superficial, mas fruto de um relacionamento íntimo com Deus. Essa fé foi a base de todas as suas decisões e seria decisiva nos momentos de crise, como o cerco assírio. Sua vida de oração e sua devoção sincera inspiraram o povo a voltar ao Senhor. A reforma espiritual de Ezequias preparou Judá para enfrentar os desafios que estavam por vir. Mais do que as muralhas ou armas, foi a renovação da fé que fortaleceu o povo durante o cerco de Jerusalém. Essa reforma mostrou que um coração voltado para Deus é a melhor defesa contra qualquer inimigo, tornando Ezequias um exemplo de liderança piedosa para todas as gerações. Além de sua reforma espiritual, Ezequias demonstrou grande sabedoria e habilidade administrativa ao preparar Jerusalém para o cerco iminente dos assírios. Ele sabia que confiar em Deus não significava negligenciar as responsabilidades práticas. Por isso, iniciou uma série de obras de defesa que fortaleceram a cidade e garantiram sua sobrevivência durante o isolamento causado pelo cerco. Essas medidas mostraram o equilíbrio entre fé e ação que caracterizou o reinado de Ezequias. Uma das realizações mais notáveis foi a construção do túnel de Siloé, um feito extraordinário de engenharia. Esse túnel desviava a água da fonte de Giom para um reservatório dentro das muralhas de Jerusalém, garantindo um suprimento constante durante o cerco. Escavado através de rochas sólidas, o túnel foi uma obra crucial para a sobrevivência da cidade, evitando que os assírios cortassem o acesso à água. A inscrição encontrada dentro do túnel ainda hoje atesta a complexidade e importância dessa construção. Ezequias também ordenou o reforço das muralhas de Jerusalém. Ele mandou reconstruir trechos que estavam danificados e ergueu uma segunda muralha externa, aumentando significativamente a capacidade de defesa da cidade. Além disso, torres foram restauradas e posicionadas estrategicamente, oferecendo aos defensores uma vantagem em possíveis confrontos com os assírios. Essas medidas tornaram Jerusalém uma fortaleza preparada para resistir a um cerco prolongado. Outra ação importante foi a fabricação de armas e equipamentos de defesa. Sob a liderança de Ezequias, lanças, escudos e outras armas foram produzidas em grande quantidade, garantindo que os defensores estivessem bem equipados. Ele também organizou tropas e nomeou líderes militares para supervisionar as defesas. Esses preparativos não apenas fortaleciam a cidade fisicamente, mas também encorajavam o povo, mostrando que o rei estava comprometido com sua proteção. Ezequias demonstrou um cuidado especial com a moral do povo. Ele reuniu os habitantes de Jerusalém e os encorajou com palavras de fé e esperança. Em seu discurso, ele disse: "Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para lutar nossas batalhas." Segundo Crônicas 32:8. Essas palavras lembraram o povo de que, embora os preparativos fossem importantes, a verdadeira vitória viria do Senhor. As obras de defesa de Ezequias foram fundamentais para a resistência de Jerusalém contra o cerco assírio. Elas mostraram que confiar em Deus não elimina a necessidade de agir com responsabilidade. A combinação de preparação prática e dependência espiritual foi decisiva para o desfecho milagroso que garantiria a sobrevivência de Jerusalém. O cerco de Jerusalém não começou com um ataque físico, mas com uma estratégia de intimidação verbal. O Rabsaqué, alto oficial de Senaqueribe, foi enviado para enfraquecer a moral dos habitantes de Jerusalém antes mesmo de iniciar o confronto. Posicionando-se próximo às muralhas, ele começou a proferir um discurso em hebraico, garantindo que todos, desde os soldados até os civis, pudessem entender suas palavras. Seu objetivo era semear medo e dúvida no coração do povo. O Rabsaqué iniciou seu discurso questionando diretamente a confiança de Ezequias. Ele zombou da aliança de Judá com o Egito,
afirmando que o país era um cajado de cana quebrada que não poderia ajudar, segundo Reis 18:21. Em seguida, ele ridicularizou a estratégia militar de Jerusalém, dizendo que nem mesmo 2.000 cavaleiros poderiam ser reunidos para enfrentar o exército assírio. Suas palavras buscavam desacreditar a liderança de Ezequias e enfraquecer o espírito de resistência dos habitantes. Além das ameaças, o Rabsaque ofereceu falsas promessas de segurança. Ele garantiu que, se o povo se rendesse, teria cada um a sua própria videira e a sua própria figueira, segundo Reis 18:31. Essa oferta tentadora contrastava com as dificuldades de permanecer em um cerco prolongado. Era uma tentativa de convencer os habitantes de que a rendição era a melhor escolha, minando a confiança em seu rei e em Deus. A parte mais blasfema do discurso foi quando Rabsaque comparou o Deus de Israel aos ídolos das nações conquistadas. Ele declarou: "Acaso algum Deus das nações livrou sua terra das mãos do rei da Assíria?" Segundo Reis 18:33. Ao fazer essa comparação, o Rabsaque subestimou o Senhor e tentou convencer o povo de que confiar nele era inútil. Essa afronta direta não era apenas uma ameaça a Jerusalém, mas um desafio ao próprio Deus. Ezequias, demonstrando sabedoria, instruiu o povo a permanecer em silêncio. Em vez de responder às provocações do Rabsaque, o povo seguiu a ordem de seu rei, mostrando disciplina e confiança. Esse silêncio foi um ato de resistência e fé, frustrando a tentativa assíria de dividir e enfraquecer Jerusalém por meio de palavras. O discurso do Rabsaque revela a estratégia assíria de usar a guerra psicológica para quebrar a resistência antes mesmo de iniciar um ataque. No entanto, a fé e a liderança de Ezequias mostraram-se mais fortes do que qualquer ameaça verbal. Essa situação preparou o palco para a intervenção milagrosa de Deus, que demonstraria que suas palavras sempre prevalecem sobre as dos homens. O discurso do Rabsaque e as mensagens enviadas por Senaqueribe não se limitavam a intimidações militares ou políticas. Elas eram um ataque direto ao Deus de Israel, um desafio à sua soberania. Ao comparar o Senhor aos ídolos das nações conquistadas, Senaqueribe demonstrou sua ignorância espiritual e arrogância. Ele declarou: "Onde estão os deuses de Amate e Arpade? Acaso os deuses destas terras livraram-nas de minhas mãos?" Segundo Reis 18:33-35. Sua presunção foi um erro fatal, pois o Deus de Israel não era como as falsas divindades das outras nações. Ele acreditava que seu poder militar era invencível e que nenhuma força, nem mesmo a divina, poderia resistir à Síria. Ao insultar o Deus de Israel, ele não estava apenas desafiando Jerusalém, mas afrontando o Criador de todas as coisas. O profeta Isaías destacou a gravidade dessa afronta ao dizer: "A quem você insultou e blasfemou? Contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel." Segundo Reis 19:22. A blasfêmia de Senaqueribe tinha como objetivo minar a confiança do povo de Jerusalém em seu Deus. Ele queria que os habitantes acreditassem que o Senhor era incapaz de salvá-los, assim como os deuses das outras nações haviam falhado. Esse ataque psicológico buscava enfraquecer a fé de Jerusalém e forçá-los à rendição. No entanto, o silêncio dos habitantes, instruídos por Ezequias, mostrou que eles não se deixaram abalar por essas palavras. A arrogância de Senaqueribe foi o ápice de sua confiança em si mesmo e em suas conquistas. Ele ignorou que todas as vitórias da Assíria só ocorreram porque Deus permitiu. Essa presunção seria confrontada de maneira direta pelo Senhor, que revelou através de Isaías: "Desde os dias antigos eu planejei, agora eu faço com que isso aconteça", segundo Reis 19:25. Deus estava no controle, e Senaqueribe estava prestes a aprender essa verdade da forma mais humilhante possível. O desafio blasfemo de Senaqueribe exigia uma resposta divina, e essa resposta veio de forma clara e definitiva. Deus prometeu que o rei da Assíria não entraria em Jerusalém, nem dispararia uma só flecha contra ela, segundo Reis 19:32. A afronta ao Deus vivo seria retribuída com a derrota total do exército assírio, provando que nenhum homem ou reino pode desafiar o Senhor e permanecer impune. Esse evento serve como um lembrete de que Deus é zeloso por sua glória e não será zombado. A história de Senaqueribe destaca a diferença entre a confiança humana, que é limitada e frágil, e o poder divino, que é soberano e absoluto. Sua derrota é uma lição eterna de que aqueles que desafiam o Senhor enfrentarão suas consequências. Diante das ameaças de Senaqueribe e da afronta ao Deus de Israel, Ezequias tomou uma atitude exemplar. Em vez de sucumbir ao desespero,
ele subiu ao templo do Senhor e apresentou a situação diante de Deus em oração. Ele levou a carta enviada por Senaqueribe, contendo as ameaças e blasfêmias, e a estendeu perante o altar. Esse gesto simples, mas profundamente significativo, demonstrou sua completa dependência do Senhor. A oração de Ezequias começou exaltando o caráter de Deus. Ele disse: Senhor, Deus de Israel, entronizado entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste Susi e terra. Segundo Reis 19:15. Antes de pedir qualquer coisa, ele reconheceu a soberania e o poder do Senhor. Essa abordagem nos ensina que a verdadeira oração deve começar com adoração, reconhecendo quem Deus é. Em sua oração, Ezequias também apresentou a gravidade da situação com honestidade. Ele reconheceu que os assírios haviam destruído muitas nações e seus deuses, mas destacou uma diferença crucial. Eles lançaram os deuses deles no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas apenas madeira e pedra, segundo Reis 19:18. Essa declaração enfatizou a superioridade do Senhor sobre os ídolos das nações. O pedido de Ezequias foi direto, mas com um propósito maior. Ele clamou: Agora, Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, segundo Reis 19:19. Sua oração não era apenas por livramento, mas para que a glória de Deus fosse conhecida entre todas as nações. Esse foco na honra divina mostra a maturidade espiritual de Ezequias e sua compreensão do propósito maior da intervenção de Deus. Essa oração nos ensina sobre a importância de levar nossos problemas ao Senhor em oração. Ezequias não tentou resolver a crise com seus próprios recursos, mas confiou em Deus como sua única fonte de ajuda. Ele também nos lembra que nossas orações devem buscar não apenas soluções pessoais, mas a glorificação do nome de Deus em nossas vidas e circunstâncias. A resposta de Deus à oração de Ezequias foi imediata e clara, enviada através do profeta Isaías. Essa história é um poderoso exemplo de que a oração sincera, acompanhada de fé e submissão, move o coração de Deus e traz soluções que vão além do que podemos imaginar. Ezequias demonstrou que a verdadeira força de um líder está em sua capacidade de se ajoelhar diante de Deus. Em resposta à oração de Ezequias, Deus falou através do profeta Isaías, trazendo uma mensagem poderosa que redefiniria o rumo do cerco. Isaías começou destacando a soberania de Deus e a fragilidade de Senaqueribe. Ele declarou que Jerusalém, representada como a Virgem, filha de Sião, zombaria do rei da Assíria, segundo Reis 19:21. Essa imagem irônica mostrava que a cidade, embora aparentemente indefesa, estava sob a proteção do Deus vivo e não seria tocada. A profecia expôs a arrogância de Senaqueribe. Deus revelou que toda a força e conquistas da Assíria só existiam porque ele havia permitido. Desde os dias antigos eu o planejei, agora eu faço com que isso aconteça, segundo Reis 19:25. Essa declaração mostrou que o rei da Assíria não era o autor de suas vitórias, mas apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Essa revelação confrontava diretamente o orgulho de Senaqueribe, demonstrando que ele era limitado e controlado por Deus. Isaías trouxe também uma promessa específica e detalhada para Jerusalém. Ele afirmou que Senaqueribe não entraria na cidade, não dispararia uma só flecha contra ela e nem construiria rampas de cerco, segundo Reis 19:32. Essas palavras eram impossíveis de acreditar do ponto de vista humano, considerando o tamanho e a força do exército assírio. No entanto, a mensagem deixou claro que a proteção de Jerusalém não viria de preparativos humanos, mas da intervenção divina. Além de prometer livramento, a profecia de Isaías apontava para o futuro de Judá. Deus assegurou que o remanescente do povo sobreviveria e prosperaria novamente. Uma vez mais o remanescente da casa de Judá lançará raízes na terra e dará frutos para cima, segundo Reis 19:30. Essa promessa não era apenas de sobrevivência, mas de restauração e crescimento, mostrando que Deus tinha planos para além daquela crise. A profecia também revelou o fim de Senaqueribe. Deus declarou que ele voltaria pelo mesmo caminho por onde veio e que não seria capaz de completar sua campanha contra Jerusalém. Essa palavra não apenas desafiava a lógica humana, mas também mostrava que Deus é quem define o destino de reis e impérios. A derrota de Senaqueribe seria uma prova visível da soberania divina sobre os assuntos humanos. Essa profecia, clara e poderosa, trouxe consolo e confiança para Ezequias e para o povo de Jerusalém.
Ela nos lembra que, mesmo em meio às crises mais assustadoras, Deus permanece no controle e suas palavras nunca falham. Esaías foi um instrumento de esperança, e sua mensagem mostrou que a verdadeira segurança vem da confiança em Deus, e não das forças humanas. A resposta de Deus à ameaça de Senaqueribe veio de forma direta e inconfundível. O relato bíblico descreve que naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e feriu 185.000 homens no acampamento assírio, segundo Reis 19h35. A magnitude do evento é incomparável. O exército que parecia invencível foi aniquilado sem que os habitantes de Jerusalém precisassem empunhar uma única arma. Essa intervenção divina marcou um dos momentos mais poderosos da história bíblica. O texto apresenta o milagre com simplicidade, mas a cena ao amanhecer deve ter sido impressionante. Onde antes havia o ruído de um exército em movimento, restava um silêncio mortal. Os assírios que haviam se gabado de sua força agora estavam derrotados, deixando para trás um cenário de corpos sem vida. A cidade de Jerusalém, cercada e pressionada, foi liberta de maneira sobrenatural, sem que nenhuma de suas muralhas fosse tocada. Essa intervenção foi uma demonstração clara da soberania de Deus sobre os assuntos humanos. Ela reafirmou que nenhuma força terrena pode prevalecer contra o Senhor. O exército assírio, símbolo de poder e conquista, tornou-se exemplo da fragilidade humana diante do poder divino. A derrota instantânea dos assírios também confirmou a palavra de Isaías, que havia profetizado que Senaqueribe não entraria em Jerusalém nem dispararia uma única flecha contra a cidade, segundo Reis 19, 32-33. A humilhação de Senaqueribe foi total. Ele, que se vangloriava de suas vitórias e blasfemava contra o Deus de Israel, foi forçado a recuar. Retornou para Nínive sem glória, derrotado por uma força que ele não podia compreender ou combater. A retirada de Senaqueribe foi um testemunho não apenas para Judá, mas para todas as nações ao redor, de que o Deus de Israel não é como os ídolos das nações pagãs. O livramento de Jerusalém destacou a importância da oração e da confiança no Senhor. Enquanto Senaqueribe confiava em seu exército e em seus deuses, Ezequias e o povo confiaram em Deus. Essa fé foi recompensada de forma milagrosa, mostrando que o Senhor é fiel àqueles que dependem dele. Além disso, a vitória sobrenatural reforçou a mensagem de que Deus age para glorificar seu nome e cumprir seus propósitos. Esse evento permanece como um marco na história da redenção. Ele lembra que Deus é capaz de agir em qualquer situação, independentemente de quão impossível ela pareça. A intervenção divina em Jerusalém mostra que, mesmo quando tudo parece perdido, o poder de Deus é suficiente para trazer livramento e vitória. A derrota de Senaqueribe diante de Jerusalém marcou o início de sua queda. O rei que havia se vangloriado de suas conquistas e blasfemado contra o Deus de Israel retornou para Nínive, sua capital, humilhado. Seu silêncio nos registros assírios sobre o cerco de Jerusalém é tão revelador quanto suas declarações sobre outras vitórias. Ele se referiu a Ezequias como preso como um pássaro em uma gaiola, mas não menciona a conquista da cidade, pois essa vitória nunca aconteceu. Senaqueribe permaneceu em Nínive, onde enfrentou um desfecho trágico. Enquanto adorava no templo de Nisroch, seu deus, foi assassinado por 2 de seus próprios filhos, Adrameleque e Sarezer, segundo Reis 19h37. A cena irônica sublinha a incapacidade de seus deuses pagãos de protegê-lo, contrastando com a vitória do Deus de Israel que defendeu Jerusalém. Após o assassinato, outro filho, Esar-Adom, assumiu o trono, encerrando o reinado de Senaqueribe de forma abrupta e vergonhosa. O assassinato de Senaqueribe foi registrado não apenas na Bíblia, mas também em documentos históricos, como as crônicas babilônicas. Esses registros confirmam a precisão do relato bíblico e reforçam a mensagem de que a soberania divina não é limitada pelas ações humanas. Senaqueribe, que se considerava invencível, tornou-se vítima de sua própria família, ilustrando o destino dos arrogantes que desafiam o Senhor. A queda de Senaqueribe foi um lembrete para as nações vizinhas de que o Deus de Israel não é como os deuses das nações. Enquanto Nisroch não pôde proteger o rei assírio, o Senhor defendeu Jerusalém de maneira milagrosa. Esse contraste revelou ao mundo antigo que o Deus de Israel é vivo, soberano e fiel às suas promessas. Para Judá, a morte de Senaqueribe foi uma confirmação do poder de Deus. Sua derrota e morte demonstraram que Deus não apenas salva seu povo, mas também julga aqueles que se levantam contra ele. A humilhação do rei assírio foi uma resposta direta à sua arrogância e blasfêmia.
O destino de Senaqueribe é um exemplo claro de que nenhum homem ou império pode se exaltar contra Deus e escapar de seu julgamento. Sua história serve como um lembrete eterno de que o Senhor é o único Rei verdadeiro, e sua justiça sempre prevalecerá sobre os que confiam em seu próprio poder. A história do cerco de Jerusalém e da derrota de Senaqueribe é sustentada não apenas pelo relato bíblico, mas também por evidências históricas e arqueológicas. Uma das provas mais significativas é o prisma de Senaqueribe, um artefato de argila hexagonal que narra as campanhas militares do rei. No prisma, Senaqueribe vangloria-se de ter conquistado várias cidades de Judá, mas, curiosamente, não menciona a tomada de Jerusalém. Ele descreve Ezequias como preso como um pássaro em uma gaiola, mas não relata vitória sobre a cidade, alinhando-se com o relato bíblico. Outro achado notável é o túnel de Siloé, uma obra de engenharia mencionada em 2 Reis 20:20 construída por Ezequias para garantir o suprimento de água durante o cerco. Escavado na rocha sólida, o túnel desviava a água da fonte de Gion para dentro das muralhas de Jerusalém, protegendo o acesso ao recurso vital. A inscrição encontrada no túnel descreve o momento em que os dois grupos de trabalhadores, escavando de lados opostos, se encontraram, confirmando a precisão e autenticidade do relato bíblico. As escavações em Laquis, uma das cidades fortificadas de Judá que foi conquistada pelos assírios, também fornecem evidências valiosas. Relevos encontrados no palácio de Senaqueribe em Nínive retratam em detalhes o cerco e a captura de Laquis. No entanto, não há qualquer menção ou representação da conquista de Jerusalém, destacando a singularidade do livramento da cidade. Fontes históricas, como o historiador grego Heródoto, também mencionam eventos inexplicáveis envolvendo o exército assírio. Ele relata que um desastre natural, possivelmente envolvendo ratos que destruíram equipamentos, atingiu os assírios durante uma campanha. Embora diferente do relato bíblico, essa menção a um evento catastrófico corrobora a ideia de que o exército de Senaqueribe enfrentou uma derrota incomum e misteriosa. As crônicas babilônicas confirmam o assassinato de Senaqueribe por seus filhos, como descrito na Bíblia. Esse detalhe histórico reforça a precisão do texto sagrado e mostra que o fim trágico de Senaqueribe foi amplamente conhecido no mundo antigo. Sua morte destaca o cumprimento da justiça divina sobre aqueles que desafiam o Senhor. Essas descobertas arqueológicas e históricas não apenas validam a narrativa bíblica, mas também mostram que Deus age na história para cumprir seus propósitos. A preservação de Jerusalém foi um evento real, com implicações espirituais e políticas, que continua a inspirar e fortalecer a fé até os dias de hoje. O cerco de Jerusalém e a intervenção divina que livrou a cidade oferecem lições espirituais profundas e atemporais. Um dos ensinamentos mais marcantes é a importância da confiança total em Deus diante de circunstâncias aparentemente impossíveis. Quando todas as alternativas humanas falharam, Ezequias mostrou que o verdadeiro poder está em buscar o Senhor em oração e depender de sua soberania. Essa confiança foi recompensada com um livramento que apenas Deus poderia realizar. Outra lição essencial é o perigo da arrogância. Senaqueribe confiou em seu exército, em sua própria força e nas estratégias de intimidação, mas ignorou a realidade de que o Deus de Israel é soberano sobre todos os reinos. Sua blasfêmia contra o Senhor foi um ato de orgulho que resultou em sua humilhação e morte. Essa história reforça a advertência de Provérbios 16:18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O evento também destaca o equilíbrio entre fé e ação. Embora Ezequias confiasse plenamente em Deus, ele não negligenciou sua responsabilidade como líder. Ele tomou medidas práticas para proteger Jerusalém, como reforçar as muralhas e construir o túnel de Siloé. Isso nos ensina que confiar em Deus não significa passividade, mas agir com sabedoria enquanto descansamos na certeza de que a vitória vem dele. Além disso, a oração de Ezequias nos lembra do poder da comunhão com Deus. Quando recebeu a carta de Senaqueribe, ele não tentou negociar ou reagir por conta própria. Em vez disso, levou a questão diretamente ao Senhor, colocando sua confiança nas mãos de quem tem o controle de todas as coisas. Sua atitude de oração sincera e fé firme resultou em uma intervenção sobrenatural que salvou a cidade. O evento também enfatiza que a glória de Deus é o propósito final de suas ações. Ezequias orou para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus, segundo Reis 19:19. A vitória sobre Senaqueribe não foi apenas para proteger Jerusalém, mas para mostrar ao mundo que o Senhor é único e incomparável. Esse foco na glorificação de Deus deve ser uma prioridade em nossas orações e vidas. Por fim,
A fidelidade de Deus é uma das maiores lições desse evento. Ele cumpriu sua palavra dada por meio de Isaías, provando que suas promessas são imutáveis. Para os crentes de todas as épocas, o cerco de Jerusalém é um lembrete de que, independentemente das circunstâncias, Deus é fiel e poderoso para agir em favor daqueles que nele confiam. A intervenção divina no cerco de Jerusalém deixou marcas profundas na história de Israel, influenciando gerações e reafirmando a fé no Deus de Israel. Esse evento foi mais do que uma vitória militar. Foi uma demonstração de que o Senhor é soberano sobre todas as nações e fiel às suas promessas. A preservação de Jerusalém garantiu não apenas a sobrevivência de seu povo, mas também a continuidade da linhagem davídica, essencial para o cumprimento das profecias messiânicas. Para Judá, o livramento de Jerusalém reafirmou a centralidade de sua aliança com Deus. O evento provou que, mesmo em meio a uma crise de proporções épicas, o Senhor é capaz de proteger e sustentar seu povo. Essa experiência fortaleceu a identidade espiritual de Judá e preparou o remanescente fiel para continuar sua missão como o povo escolhido. Foi uma prova de que Deus estava presente e agindo em sua história. O impacto do evento também foi sentido além das fronteiras de Judá. A humilhação de Senaqueribe e a destruição de seu exército se tornaram um testemunho para as nações vizinhas de que o Deus de Israel não é como os ídolos das outras nações. Enquanto as outras divindades falharam em proteger seus povos, o Senhor mostrou seu poder e fidelidade de forma incomparável. Esse evento foi uma proclamação da glória de Deus para o mundo antigo. Culturalmente, o cerco e o livramento de Jerusalém foram registrados como um dos maiores exemplos da fidelidade divina nas Escrituras. A narrativa se tornou um símbolo de esperança para os israelitas em momentos de crise posteriores, lembrando-os de que Deus é capaz de agir de maneira sobrenatural para livrar seu povo. Esse registro continua a inspirar judeus e cristãos até os dias de hoje. Politicamente, a derrota de Senaqueribe alterou o equilíbrio de poder na região. Embora a Síria permanecesse como uma superpotência, sua incapacidade de conquistar Jerusalém enfraqueceu sua reputação de invencibilidade. Esse fracasso marcou uma virada na história, mostrando que a força militar não é suficiente para superar o plano de Deus. A preservação de Jerusalém garantiu a sobrevivência de Judá como um estado independente por mais algum tempo. Acima de tudo, o impacto espiritual do evento é inegável. Ele reafirma que Deus é soberano, fiel e zeloso por seu povo e sua glória. O cerco de Jerusalém foi um marco na história da redenção, um momento em que o poder humano foi confrontado e derrotado pela intervenção divina. Para nós hoje, essa história serve como um lembrete eterno de que nenhuma circunstância está além do controle de Deus e de que suas promessas sempre se cumprem. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade nunca mais vê o mundo da mesma forma.